Hello, hello, eu sou Cíntia Pamplona. Olá pessoal, eu sou Rafael Batista e a gente vai começar mais um episódio do Papo de Compadres. Nossa convidada de hoje é a Paloma Brandão. Ela é, digamos, a minha fada madrinha, tá? Porque ela é enfermeira neonatal especializada em aleitamento materno e ela salvou a minha vida e salva a vida de muitas mulheres nesse tema que eu tenho certeza que vai ser recorde de audiência, porque é um tema muito, muito complexo que afeta a maioria das mulheres e que às vezes as mulheres não se comunicam e não sabem tão tenso que é esse negócio. Sim. E que pode ser tão mais fácil, na verdade, né? Obrigado por ter vindo. Sei que seu tempo é super corrido, sempre tem uma mãe para atender. E vai ser um prazer falar desse assunto que, assim, eu adoro. Acho que eu, como pai, vi o que minha esposa passou e tal, e como você ajudou. E é isso, vamos aprender um pouquinho aqui com você. Olá, gente, muito prazer. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. E eu tô aqui à disposição para poder ajudar as mamães aí, futuras mamães, né? E contar um pouquinho da nossa história, né, Cíntia? Você que foi minha paciente. Rafa, com a esposa dele também. Então, assim, eu acho que é um momento incrível na vida da mulher, na vida da família, né, como um todo, gente. Mas a gente tem dificuldades, né? E eu acho que se a gente não compartilhar as informações, as pessoas acham que estão passando por aquele momento sozinhas. E que não é a realidade da maioria das mulheres. Sim, né? Com certeza. Conta um pouco como é que você começou. Você fez faculdade de enfermagem. Isso, fui enfermeira de formação. E quando eu terminei a faculdade, Cíntia, eu fui para minha especialização, que é a neonatologia. Nela eu me apaixonei pelo aleitamento materno, que não sei se todos sabem, mas o prematuro, gente, ele é imprescindível o leite materno. Né? Porque o intestino não está muito bem formado e dentro da UTI neonatal, o grande volume de bebês internados são os prematuros. Então, o leite materno ele tem um valor ainda maior para o bebê que nasceu antes da hora. No caso, os bebês que nasceram antes de 36 semanas. Então, eu me apaixonei por esse mundo. E aí, conforme foi acontecendo, eu entrei numa maternidade, hoje no Rio, e conheci os pediatras e obstetras. E lá eu era enfermeira, plantonista ainda, e uma pediatra uma vez me chamou e falou: Paloma, você pode salvar uma paciente minha em casa? Ela tá com a mama machucada, acho que a mama empedrou, você pode me ajudar? E aí eu falei assim: nossa, mas eu vou entrar na casa de alguém? Vou fazer uma consulta na casa de alguém, né? Como assim? Que vergonha! E aí foi então que eu comecei. Então eu fui nessa primeira paciente, até hoje me lembro a pediatra que me indicou. E dessa, então, ela foi me indicando outras pacientes e a paciente ia me indicando as amigas. E aí começou, vocês sabem bem que a famosa de boca em boca, né? Sim. Faz uma diferença absurda. E aí eu fui conhecendo um pouco desse mundo do Rio de Janeiro, que eu não sou do Rio, sou de São Paulo, do interior de São Paulo. E aí fui conquistando um pedacinho desse Rio de Janeiro para mim também, na minha vida profissional. E foi onde eu me apaixonei. E fiquei nessa maternidade há alguns anos, até eu passar no mestrado da Fiocruz, onde eu tive que me decidir se eu conseguiria conciliar, e infelizmente eu não consegui conciliar. E eu fui um pouco para essa minha vida acadêmica que eu sempre gostei de estudar. Só que eu consegui conciliar o leite materno com os meus estudos, que foi onde eu fiz o meu mestrado, e agora eu estou terminando o doutorado. Que legal. E foi onde eu precisei sair desse mundo corporativo, né, do hospital, e fazer a minha carreira solo, atendendo as mães. E aí as coisas foram acontecendo. O que deve ter sido muito difícil, porque eu acho que é difícil você ver pessoas que saem disso e vão fazer carreira solo, né? Carreira solo, nessa área que é uma área bem empreender específica. Com enfermagem, então tô achando sensacional. Isso, e você tirar, porque você provavelmente trabalhava nesse hospital, com carteira assinada, com tudo garantido, e aí você larga tudo para sua primeira experiência e tentar fazer com que, só com indicações de pediatras, que obviamente é óbvio que o seu assunto é um assunto que a pessoa só consegue dar valor, só dá valor mesmo, assim. Eu acho que só consegue entrar nesse assunto quem já teve filho, quem amamentou e quem não amamentou, porque quem não amamentou provavelmente tentou amamentar. Ou também tem gente que não quis amamentar e tá tudo ótimo. É de cada um. Mas eu acho que esse seu passo deve ter sido muito difícil, de você decidir largar essa maternidade para ir para essa carreira Mas solo. eu vou voltar lá atrás, que ela falou que é do interior de São Paulo. Qual cidade? Americana. Americana. Do lado de Campinas. Sim, Pra quem não conhece tanto a região. Eu conheço bem, eu tenho empresa em Sorocaba. Nossa, do lado, grudado. Eu adoro lá. Aí você veio pro Rio pra fazer faculdade, foi isso? Não. Eu fiz a minha faculdade na Estadual de Marília, que é interior de São Paulo. É bem mais afastado, né? Afastado. E aí eu vim fazer minha pós-graduação aqui, mas eu vim pro Rio porque a família da minha mãe é do Rio.
Então, na época, há 11 anos atrás, a parte da neonatal ainda não estava tão apurada em São Paulo. E questão de financeira mesmo, gente. Entre me manter em São Paulo e no Rio, a minha oportunidade no Rio era melhor. Sim. Então, por isso que eu vim pro Rio de Janeiro. Legal. Por questão familiares, ter onde morar. E aí foi onde meu pai falou pra mim, você tem 3 meses pra você se virar no Rio de Janeiro. Eu te sustento durante 3 meses. Isso é muito bom, né? A pessoa que tem esse desafio, assim, já teve outros entrevistados que falaram assim, né? Vai que eu te seguro no início, depois é contigo e você E o dá que é o seu mais jeito. engraçado, que aí eu falo pra quem quer um dia empreender, né, Cíntia? Assim, que as pessoas não devem ter medo. O meu primeiro emprego, que eu não era nada a ver com a minha área, foi na indústria farmacêutica. Mas foi um emprego que me bancava e muito bem no Rio de Janeiro. Sim. Foi onde eu consegui fazer minha pós-graduação para depois entrar na área que eu sempre gostei, que foi a materno-infantil. Então, às vezes, e para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei no Rio, eu passava na frente do hospital e falava, um dia eu ainda vou trabalhar nessa maternidade. Mentalizava. Gente, legal. E Eu acredito hoje nisso. eu passo lá e falo, eu já trabalhei, conquistei, conheci as pessoas e tô fora de lá, né? O objetivo do podcast é deixar dicas, eu acho isso ótimo. Você ter um sonho e as pessoas acham assim, eu tenho um sonho de ser isso e eu tô nessa posição agora e fica lamentando isso. Não, você usa essa posição, que você não tinha sonho de trabalhar na indústria farmacêutica, mas para realizar o sonho que vinha mais à frente. Exatamente. Você dá um passo atrás pra dar vários à frente. Às vezes você não tá feliz naquilo ali, mas é pra Isso. conseguir conquistar algo à frente. E você sempre foi apaixonada por criança, grávida? Sempre. Assim, ou na faculdade de enfermagem que você viu? Não, isso? assim, antes da faculdade, eu sempre falava pra minha mãe que eu ia trabalhar com criança. Sim. E aí uma parte um pouco religiosa, pra quem acredita, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. E minha mãe conta que com 3 anos eu olhava pra imagem de Nossa Senhora de Fátima e falava, mamãe, eu vou trabalhar com criança. Legal. E desde que eu me conheço por gente, que eu me lembro, eu falava que eu ia trabalhar com criança. Sim. E desde então, toda paciente que eu entro, eu rezo pra Nossa Senhora de Fátima. Ah, Independente legal. da religião da paciente, Sim, mas eu rezo pra ela me ajudar. Claro. Né? Mas assim, é uma coisa que eu tive sempre comigo. E aí, hoje em dia, eu vejo que não é só a criança, né? É a mãe. E o quanto que eu me envolvi nesse universo, né? Não sou mãe ainda. Muitas pessoas me perguntam isso, me questionam. E teve até uma paciente que falou uma vez pra mim, Paloma, no primeiro momento eu não queria te contratar. Eu ia contratar uma outra enfermeira que já foi mãe. Porque pra mim era impossível você trabalhar com amamentação sem ser mãe. Aí eu falei pra ela, né? Olha só, a amamentação é muito além de você ter vivenciado. Claro que eu acho que se um dia eu vou vivenciar, eu vou entender um pouco mais do que as pacientes me falam. Mas eu falei pra ela, mas eu me coloco no lugar de vocês. Não, e eu posso dizer, ela se coloca mesmo. Porque meu filho, eu tava... Lembra, Arthur nasceu pandemia, eu só chorava com as lojas fechadas, entra essa criatura na minha... Sem brincadeira. Parecia uma fada madrinha, assim. Eu tava dentro de uma abóbora e do nada eu virei a Cinderela. Cara, porque ela mudou, eu só chorava, lembra? Eu só chorava. Quando 5 minutos de conversa eu já me recompus. O Arthur já tava pegando no peito, meu peito tava muito ruim. Você não é só ali o cuidar da mama. Não. É tudo que você entra pra falar com a paciente de uma forma que você já sabe o que ela tá sentindo ali, porque a gente tá no puerpério, tem os hormônios, tem a descida do leite, Sim. tem tudo e você sabe mexer naquilo ali de uma forma assim sensacional. Você gosta de gente? Amo. E aí você se coloca no lugar da pessoa, né? Muito. Eu acho que o empreendedor de sucesso se coloca no lugar da pessoa. É. Pra qualquer atividade que ele vai fazer. E vou te falar que às vezes eu acho que eu me coloco até demais. Que tem dias que eu chego em casa, eu falo pro meu marido, parece que passou um trator em cima de mim. Sim. Assim, é cansaço emocional. Sim, você pega energia, é a questão da energia. Às vezes nem físico mesmo, mas o emocional, assim. E eu brinco que tem pacientes que às vezes me ligam chorando por alguma coisa que deu certo, né? Semana passada mesmo teve uma paciente que ligou chorando que deu tudo certo. Eu choro junto com a paciente no telefone, né? Então, assim, é uma coisa que emociona, é uma coisa que eu faço a diferença. Eu acho que isso que as pessoas têm que ter na cabeça, assim, independente do que você faça a diferença para alguém, ou para alguma empresa, ou para pessoa próxima de você, Sim. né? Meu marido é advogado e eu brinco com ele, né? Assim, ele trabalha com papéis e tudo mais, mas eu falo, você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Sim. Muitas vezes porque a vida dele, então, é ligada à parte de Estado, né? Essas coisas. Imagine quantas pessoas você não ajudou com Sim. aquela ação que você ganhou e tudo mais, né? Sim. Então, acho que às vezes a gente não para pensar nisso. Claro que na minha vida profissional, eu vejo isso mais claro, porque eu tô lidando com a dor. Né? Eu lido com a dor, com a decepção, com o medo. Com a frustração. Com a frustração. E em muitas coisas familiares, né, gente? Emocionais. As pessoas têm problemas familiares dentro de casa. E eu chego na hora
que tá... O caos está formado, né? A criança nasceu, aí tem a sogra dando opinião, a mãe dando a outra opinião, o marido perdido, a mãe chorando, a criança chorando. O marido tá sempre perdido. O marido tá sempre, o que eu faço? Pega água pra ela. E muitos, né, gente? Às vezes os casais também não estão bem. Sim. Né? Então a gente tem que escutar um pouquinho, às vezes, muitas vezes o pai desabafa, a mãe desabafa e a gente tenta entrar num consenso, né, para poder ajudar, porque a amamentação, diferente da parte nutricional, né, que isso né, a gente sabe que produz, a gente sabe que o corpo humano é capaz de produzir leite, mas 50% da nossa produção, gente, depende da nossa cabeça, depende da nossa mente. Então, se eu tenho uma mãe frustrada, cansada, decepcionada, eu tenho a queda desses hormônios. Eu sou a própria. E interfere se a mãe é boa, se alimenta bem, faz exercício assim, isso interfere ou não? É mais cabeça mesmo? É mais cabeça. Claro que hoje em dia as pessoas estudam muito e cada vez mais, inclusive os pediatras falam isso, é uma verdade, não tem nada que comprove o que a gente possa comer se interfere ou não no leite materno. Ah, sim. Né? Canjica. Eu tomei de tudo essa vida. Canjica, e aí bebe não sei quantos litros de água, adianta. Não, a água com certeza. A água faz bem pra nossa vida como um todo, né? Suco de uva da marca tal. Isso. Mas a hora da canjica eu me dei bem. Porque minha sogra é lá direto com canjica, eu adoro canjica. Ah, daí você se deu bem, né? É igual uma paciente minha falou, pô, mas não emagreço. Eu falei, por quê? Ela, nossa, eu tô tomando quase um litro de canjica por dia. Eu falei, daí você também já tá pedindo demais, leite condensado, canjica com leite condensado. Exato. E eu sempre brinco com as mães, gente, se algumas vêm com algumas superstições, né? Tipo, posso comer canjica? Eu falei, olha só, você gosta? Gosto. Vai te fazer bem? Vai ser um docinho na sua vida? Vai ser gostoso? Vai? Então come, gente. É porque nesse momento a mulher, ela muda toda a rotina, né? Tipo assim, eu vou muito a São Paulo e às vezes eu faço questão de ficar na casa do primo da minha esposa, que já é meu primo, que tá fazendo aniversário hoje. Aí, ó, parabéns, Rodrigo. aí eu vou pra lá, eu trabalho o dia todo, chego lá tarde, e aí a esposa que tá com o neném pequeno, que é a Clarinha, ela faz todo o processo lá, a Clarinha dorme lá 7, 8 horas, e aí ela fica... Eu sinto quando eu chego lá, é uma companhia, assim. Aí a gente vai conversando até 1h, todo mundo, porque é o momento que aí todo mundo fala, mãe, vai dormir, porque a mãe tem que dormir, mas aí ela fala, não quero dormir, eu quero, viver um pouquinho. É a história da canjica. Aí quer ver série, quer fazer alguma coisa, né? Porque é desgastante demais pra mãe, né? Não, e eu brinco com as minhas pacientes, que às vezes algumas me ligam, né? Depois de alguns meses, que as coisas estão mais fluidas, né? A Cíntia sabe muito bem. Elas falam assim, Paloma, eu quero sair pra jantar, quero tomar uma taça de vinho. Eu falei, não só pode como deve. Né? Eu falei, gente, vai ser feliz. As mulheres têm que voltar a ser mulheres. Vocês não são só mães. Sim. Né? A nossa vida vai continuar. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma adaptação, mas se você faz algo que você já gostava antes, então vai fazer bem pra você e pro seu bebê. Né? Claro que daí eu ensino para elas como a gente vai fazer para não passar pro bebê, né? Claro. Óbvio, a gente não vai amamentar tomando alguma parte alcoólica, mas faz diferença. Então, assim, mamães que estão nos assistindo, podem relaxar um pouquinho, né? Podem dar um passinho atrás, às vezes, sair com seu marido, sair com as suas amigas, ir no cabeleireiro, fazer a unha fora, né? Teve uma mãe que uma vez brincou assim, Paloma, eu vou chamar minha manicure em casa. Eu falei, por que em casa? Ah, não, porque eu não posso sair, né? Eu falei, não, mas você tá com ajuda. Eu falei, vai no salão. Vai ver a rua, sai um pouquinho, sai desse ambiente. Vai ser você de novo, né? Porque Exatamente. você fica muito sendo a mãe da criança. Tipo, é a mãe do Arthur, a mãe do Pedro. Esse assunto é muito bom, né? Mas assim, a gente não pode esquecer do empreendedorismo, né? Você tem que voltar pra sua história, senão a gente vai virar um episódio de amamentação aqui. Mas vamos lá, você fica na maternidade, e aí em que momento você sai da maternidade depois de quanto tempo? Deu quase 7 anos, deu 6 anos e pouquinho. Como funcionária, aquela garantia, carteira assinada e tal, e de vez em quando fazendo uns atendimentos em casa. Isso. Na verdade, eu comecei como enfermeira plantonista, depois eu passei para enfermeira diarista, que é a semana inteira, e depois eu fui gerente. Então, aí, a partir daí que eu saio, porque realmente a função de gerência com o mestrado não tinha como conciliar. E aí foi quando a opção de eu sair. Eu saí. E atender em casa. Tá, aí virou mestrado e atender em casa pra fazer Isso, uma grana. Perfeitamente. E aí o mestrado eu defendo exatamente um mês depois que a pandemia começou. Eu defendo de forma... de 20 ali, mais ou menos. Exato. Eu defendo de forma online, né? E que inclusive foi o caos, né, na pandemia. Meus dados, inclusive, a gente teve dificuldades no final. E na pandemia eu senti a necessidade de tentar empreender. E quem realmente foi meu grande incentivador
foi meu marido, óbvio, assim, ele me deu a maior estrutura, a maior força. E com certeza as minhas pacientes. Eu não tinha uma paciente que não falava, Paloma, você tem que expandir. Paloma, você tem que treinar alguém para atender junto com você. Paloma, porque chegou um ponto que as pessoas me ligavam e eu não tinha mais horário. Né? E é um negócio eu acreditava que eu nunca ia conseguir. Querem ela, e olha né? só, Não, ligar, eu ficava tão tensa, porque eu ficava assim, Bruno, liga pra Paloma, porque eu quero agendar todos os horários do mundo. Agenda pra amanhã, agenda pra depois, a Paloma ficava assim pra mim, Cíntia, você não precisa de mim amanhã. Eu falei, não, mas eu preciso de você aqui, nem que seja só pra ver meu teu rostinho. Você já chegou a resolver o problema de uma mãe só por estar presente? Ela não tinha exatamente um problema? Sim. É mais um... Sim. Teve uma mãe que afago, falou pra um mim, apoio você pode vir aqui só conversar comigo? Eu falei, posso, não tem problema nenhum. Claro, eu vi a amamentação, vi o bebê mamando, falei pra ela que tava tudo bem, mas ela queria só uma conversa, né? E isso passa muito, gente, com as mães do Rio que não tem família aqui. Eu tenho muitas pacientes que não têm muita rede de amigos, não têm muitas famílias. Então, acaba pegando realmente a pessoa como acolhimento mesmo, né? Sim. Eu tenho pacientes que me pedem indicação de manicure, de cabeleireiro, de loja, de várias coisas, porque não conhecem nada no Rio de Janeiro, né? Tenho pacientes que são fora do país, estão aqui de passagem, né? Porque os médicos me indicam, então eu acabo atendendo essas pacientes. Então eu brinco não, e tem várias, a Cíntia é uma delas, né? Pacientes que viram amigas depois, né? E que bom, porque aí eu acho que a relação tá aí pra isso, né? A relação das pessoas tá aí pra isso. Eu acho que do trabalho, ter amizades, eu acho uma coisa muito importante. A gente foi ensinado ao contrário, mas eu acho péssimo. Negócio de amigos, negócio à parte e tal. Eu fico amigo de todos os clientes. Quem quer ser meu amigo, né? Tem gente que não quer e tal, mas quem faz quer parte. ser... Você é meio chatinho, né? Eu tô admirando ela ser tua amiga, ela deve ser um coração muito bom. Né? Mas quando qual foi... Você decidiu empreender nesse momento, depois que você apresenta o mestrado? Isso. No momento da pandemia, que tava meio confuso, né, Cíntia? A gente não sabia se ia continuar atendendo ou não. E aí eu falo pra vocês, foi onde bateu o desespero. E aí eu lembro até hoje do meu marido me perguntando, Paloma, você vai continuar atendendo? Mas desespero, assim, você tá no mestrado... Eu fiz mestrado um tempo, não terminei o mestrado, depois fui fazer pós. E eu sei que tem bolsa no mestrado. Isso, tem. Mas que não é muita coisa, é mais um apoio ali. Isso, exatamente. Então, eu só queria entender o time. Você fazendo mestrado, você virou gerente, aí você pediu demissão, saiu da empresa e tal. Isso. Aí você tá mestrado e atendimento. Isso. Vem a pandemia, os seus atendimentos caíram? Então, no início, Rafael, tendo mãe, ninguém né? sabia se as mães iam querer continuar atendendo, sim, faz sentido, ter atendimento ou não. O Arthur nasceu dia 9 e ela foi na minha casa logo na semana seguinte, dia 16. Isso. E, cara, a Paloma chegou lá, era esquisito, entendeu? Porque ninguém saía de casa. A única pessoa que eu via era a Paloma. O resto eu não via mais ninguém. Tipo, não era todo mundo que, de repente, conseguiria fazer isso, sabe? E ela entrava lá com todo cuidado. E ela toca em você, ela fica muito próximo. É realmente tenso. E aí, você, então, não era empreendedora naquele momento, fazia só como um complemento de renda. Isso. E aí veio a pandemia... Aí onde eu me surpreendi, que algumas pacientes, inclusive do Rio, me pediram, Paloma, a gente quer atendimento online. Aí eu falei, caramba, online? Como que eu vou pegar no peito online, né? Sim. Eu já tinha atendido uma paciente ou outra online, mas era online, tipo, fora do país. Sim. Aí, fora do país, assim, a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí eu me surpreendi. Comecei a ver resultados que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida. Da pessoa no dia seguinte falar assim, nossa, o que você me falou em 1 hora de consulta transformou minha vida. Aí foi onde meu marido falou, Paloma, o que você tá esperando para fazer algo na internet? E aí eu sempre achava que eu tinha vergonha, morro de vergonha até hoje do meu Instagram. Deveria sim eu também. fazer mais coisas. Seu Instagram é maravilhoso, você fala super bem, não sei por que essa vergonha. Mas porque ela é minha paciente que é puxa-saco, entendeu? Mas é porque a Cíntia é bem legal. O apelido dela no podcast aqui é Cíntia Menegal. Essa aqui fala entendeu? Pra multidão. Porque ela tem facilidade, eu não tenho. Mas assim, acho que eu vou evoluir mais nessa parte, com certeza, mas eu acho que faz parte da rotina, né? Minhas amigas que também super me impulsionam e falam, Paloma, você não postou ainda hoje, posta, né? Porque eu acho que não virou ainda algo natural. Sim, daqui a pouco já vai ser natural. Mas aí foi onde nas consultas online eu me surpreendi. E aí eu resolvi, na pandemia, naquele momento crítico, gravar um curso online. Não foi naquele início, tá, gente? Que ninguém saía de casa, nada disso. Foi um pouco depois que eu consegui uma equipe para gravar. E aí uma paciente super legal topou gravar ao vivo comigo com o bebê.
Então, o meu curso online não é só o bebê com o boneco. Ai, que legal! Então tem uma mãe com um bebê. E aí você mostra toda a pegada, tudo? Tudo. A massagem que você aprendeu, Cíntia, a pega, a posição, como colocar o bebê pra rotar, o charutinho, mostro tudo. Absolutamente tudo nesse curso. A sua ajuda, eu lembro que você ajudou a minha esposa, o Matheus devia ter uns 5, 6 meses, mais ou menos. Ela pode ser do primeiro dia até... porque a Carol começou a sentir muita dor nessa época. É que às vezes acontece algumas alterações na mama e complicações. Agora eu não vou lembrar o que a Carol teve, tá, Rafael? Mas assim, às vezes foi uma obstrução de ducto, uma mama que começou a empedrar, virar uma mastite. E isso pode acontecer em qualquer tempo da amamentação. Claro que no início é um pouco mais propício, é um pouco mais fácil, devido àquela mama estar sendo hiperestimulada. Às vezes o bebê não mama direito, não drena esse leite direito, aumenta essa chance. Mas eu já tive pacientes de eu ir com o bebê mais de um ano, porque a mãe resolveu dormir de bruço. A minha comadre, ela teve um problema dessa... Como é que fala? Obstrução de ducto. Obstrução de ducto, que foi bem depois. Eu acho que tava com 7 meses, o meu afilhado, alguma coisa assim. E foi bem depois. E ela não teve nenhum problema na amamentação no início, diferente de mim, que tive vários problemas. Ela tava amamentando normal e ela, no final, 7 meses, no final não, mas 7 meses com a criança, ela teve essa questão. Então, seu apoio vai do primeiro dia até enquanto ela tá mamando. Isso. E eu tenho algumas mães que me chamam também, Rafael, na hora que voltam a trabalhar. Para saber a questão do armazenamento do leite, que momento tirar esse leite, a demanda do trabalho dessa mãe, a carga horária que ela fica fora, será que ela vai ter que tirar o leite no trabalho ou não? Qual é a máquina que ela pode levar? Ela vai ter algum local específico para tirar leite no trabalho ou não? É só um banheiro? Né? Então, assim, é um cenário que cada mãe tem sua particularidade. Né? É por isso que eu falo para as pacientes, tá na dúvida se eu posso te ajudar ou não em determinado assunto, me manda mensagem. Sim. O máximo que eu vou te falar, olha, Cíntia, essa não é minha área, pergunta pro seu pediatra, né? Mas o que eu puder ajudar de cuidados com o bebê e amamentação, as minhas pacientes sabem que podem contar comigo. Legal. Esse curso, quando você grava, você tem essa pessoa e você ensina tudo. Tudo, Cíntia. E aí, esse curso é pra... como é que a pessoa faz para ter acesso a esse curso? Então, ele tá no ar há pouco tempo, Cíntia. Eu tô começando a parte de tráfego e marketing, tudo isso, tá? Que é bem difícil, né? Muito. Vou te dizer que tem até... Uma vez alguém me perguntou, né? É difícil empreender? Dá vontade de desistir? Às vezes dá. Não vou mentir pra vocês. Dá. E esse mundo da internet, ainda pra mim, por mais que eu seja jovem, porque eu sou jovem, né, gente? Claro, somos. Tenho que falar que eu sou jovem, né? Mas todo mundo fala assim, a internet é fácil pra quem é jovem. Não acho tanto, não. Acho que eu tenho uma cabeça um pouco velha. Né? Não, acho que usar a internet é fácil. Agora, ganhar dinheiro com ela não é fácil, não. E no caso, um curso online precisa de uma equipe por trás muito forte, né? De marketing, de tráfego, de navegar, investimento. Usar o Instagram, usar assim, pra ficar legal. É fácil. Eles desenvolvem pra ser fácil. Agora, você ganhar dinheiro, engajar e tal. Não, eu acho engraçado, Rafael, que as pessoas veem, né, os patrocinados e tudo mais e falam, nossa, Paloma, você tá ficando milionária. Você tá ficando famosa, né? Aí eu falo, gente, realmente o mundo da internet é um mundo de fantasias, assim. Eu acho que, assim, a não ser ganhar na Mega Sena, né, gente? Lógico. Mas eu acho que do resto, nada é fácil, gente. Nada, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito, né? Por mais que as pessoas falam assim, mas é só gravar um vídeo. Gente, pra gravar um vídeo, meu amor, é mais de 1 hora. Sim. Porque eu gaguejo, aí para, aí volta, aí meu marido fala, tá horrível, faz de novo. Aí eu falo assim, então não é tão simples assim, entendeu? E os produtos você tem na prateleira, assim, você tem o vídeo gravado, que a pessoa vai lá e compra e recebe o material. Isso. Você continua também fazendo uma consulta online ao vivo ali, se a pessoa quiser. Eu tenho um e-book, né, que a pessoa também acessa no dia que acessa o curso. E também tem um grupo do Telegram, tá? Quem compra o curso vai pro grupo. Isso, vai pro grupo. E lá a pessoa tira dúvida, é isso? Isso. Que legal. Aí o que eu pretendo fazer ainda no futuro, as pacientes do curso vão ter 1 hora por semana comigo. Mas todas juntas. Sim, claro. Pra falar do assunto e tirar as dúvidas, entendeu? Mas você ainda vai na casa quando precisa atender ou não? O curso tá te tomando todo o tempo? Não vou na casa ainda. Até porque, desculpa, assim, eu tenho os pediatras e obstetras que me indicam, né? Então, assim, não vou deixar eles nunca na mão, né? Mas as pacientes realmente presenciais ainda são prioridades. E acho que é a presencial que vai alavancar o teu negócio, né? A indicação. E ela fala com uma amiga, por exemplo, agora eu já saí do curso. Eu falo com uma amiga de São Paulo,
curso, ela pode assistir o seu curso, ou fazer uma compra o curso, depois faz uma consulta online. Enfim, acho que depois que vê o curso fica tudo mais claro. E nesse curso você fala de todas as etapas da amamentação? Isso, desde o pré-natal na preparação até a parte do desmame. Até a parte do desmame. Até a parte do desmame, isso. Que não tem tempo. Não tem tempo. Não tem. Isso é uma individualidade da mulher, mãe e bebê, na verdade, né? Do binômio, que a gente chama. E da questão com o pediatra, né? Que é o especialista que acompanha a evolução da criança. Sim. Se não estiver interferindo na saúde da criança em questão de alimentar, né? Principalmente, não tem problema nenhum. E a mãe consegue dar leite até assim, quando? Sim. Olha, eu já tive pacientes que foram até 5 anos. 5 anos. 5 anos? 5 anos. Mas se ficou grávida de novo, interrompe, né? Assim. Hoje não em entendo dia... nada, isso aí é biologia, aí, vai me respondendo. Hoje em dia, porque Rafael, se ficou grávida de novo, para. Alguns obstetras, quando as mães estão amamentando e engravidam, falam que tem que suspender a amamentação, outros não. Não, então, continua. cada um E ela produz leite, assim, não para. Eu, no caso, estava grávida do Pedro. Isso. Amamentando o Arthur. É verdade. E aí, do nada, de uma hora pra outra, Arthur começa a largar o peito. Eu falo, gente, que coisa esquisita. Fica ruim, muda o gosto? Mas vem cá, muda o gosto. É isso que eu falo pra vocês agora. Muda completamente o gosto. O leite volta a ser colostro. Que é o primeiro leite materno. E ele já tinha experimentado o mais gostoso. Uma amiga minha vira e fala... Eu falei, cara, Arthur tá largando o peito. Eu tô achando muito estranho. Ela, você tá grávida. Eu não estava ainda menstruando, porque eu estava amamentando. O Arthur tinha 7 meses. E aí eu falo, gente, não é possível, eu não tô nada, não tô grávida nada. Foi aí que eu descubro que meu positivo vem por causa do que o Arthur larga o peito. Legal, interessante. E se enquanto a criança quer, a mãe vai produzindo. Isso. E quando a mãe desmama, aí o corpo fala, não precisa mais produzir. Exatamente. Algumas precisam de algumas adaptações, Rafael. Às vezes a gente precisa. Remédio. Isso. Determinadas situações precisa da medicação, aí quem passa é o ginecologista, né? E aí a gente pede, às vezes, para fazer compressas frias e a mãe usar um sutiã bem apertadinho. Ah, tá. Mas isso tem que ter orientação, tá, gente? Por favor. Porque cada mãe tem uma mama, cada mãe tem uma produção de leite. Então, é bem individualizado. Mas algumas mães, quando o bebê começa a espaçar muitas mamadas e aos pouquinhos ir largando, o corpo mesmo já vai secando. Já vai diminuindo a produção, né? Porque quanto mais estimula, maior a produção. Exatamente. Por isso que a gente brinca que mãe de gêmeos pode amamentar exclusivo. Exclusivo é quando a gente fala que não precisa de fórmula. É só leite materno. Sim, eu tenho vários pacientes de gêmeos que amamentaram exclusivo. Trigêmeos que é mais difícil. Ah, tá. Né? A gente só tem 2 mamas, né? Não, mas por mais que... Mas tinha um negócio assim de trocar a mama para descansar e Isso, tal. Com a de gêmeos não consegue, né? Não, mas E você aí vai revezar. Porque um bebê nunca vai mamar como o outro. Ah, tá. Então, vamos supor, o Joaquim tá na direita, o João na esquerda, na mamada seguinte você troca. Porque, inclusive, senão uma Não, mas o mamilo nunca descansa, né? Nunca descansa. Porque eu lembro que a Carol falava que revezava. Olha, eu não gostei de pensar nessa possibilidade. Me deu até um calafrio aqui, ó. Olha, já me deu um calafrio. Nunca descansa, né? De gêmeos. Essa última, você lembra? Eu falei assim, não, Paloma, eu não... O meu direito não... Tá, tipo, você tá impossibilitado. Ele parou E parou a pra natureza balanço. é tão perfeita, tudo da natureza é tão perfeita, por que às vezes fere a mãe e tal, sei o quê? Tipo assim, por quê? Porque a natureza é tão perfeita que não era pra gente esconder a mama, né? Era pra ela ficar exposta. Aí, ó, que legal isso. É verdade. Pela natureza mesmo tão perfeita, não era pra gente esconder. E a gente esconde a vida inteira. Que aí... E a gente hidrata a vida inteira, né? Que mulher que não passa hidratante nas mamas? Assim, muitas não. Mas a grande maioria fala que é pra hidratar as mamas. E essa é uma questão, porque a gente começa a passar hidratante tanto no peito, quanto no quadril e na barriga, quando você descobre que tá grávida com medo de dar estria. Mas aí o quê? Não pode passar na auréola. Isso, na parte escura das suas mamas, que é a areola e mamilo. O resto, ao redor da mama, onde é claro, onde surgem as estrias, pode passar à vontade. Entendeu? Só tem que tomar cuidado com o óleo. Que faz mais sentido mesmo, porque aí fica úmido, aí a mulher bota roupa, sutiã e tal. Exatamente. Aí e vem... fora, Cíntia, que tem muitas mães que hidratam a mama sem estar grávida. Mulheres. Eu hidratava, sempre hidratei a mama. Isso, por conta de estria, por conta de deixar cheiroso. E Gente, não hidratem, porque se esse é o problema, eu tive esse problema, então é isso. É bom evitar a hidratação, principalmente quando descobre que tá grávida. Não, mas se você falou um negócio, pô... E uma coisa que eu sempre oriento as mães, que eu acho super interessante, então, para as mulheres que estão assistindo, chegou na rua, né? Chegou na sua casa, você tomou um banho, pega uma blusa, alguma coisa mais áspera e veste. Deixa seu mamilo em contato com uma superfície que não é tão delicada. Porque camisola, nossa, roupas de dormir é super delicado, super gostoso.
Coloque uma blusa mais áspera. Fique algumas horas ali na sua casa com essa blusa. Isso grávida ou antes já? Isso grávida, né? Porque eu uma acho que ajuda antes... do marido pra mãe é dar aquela camisa do Botafogo velha, super áspera e tal. Que eu já ia perguntar, o que o marido ajuda nessas horas? Ele pode ajudar bastante. E, pô, é um negócio E aí eu acho que ele pode lembrar, ajudar, Rafael, inclusive, a lembrar. Porque a gente esquece, né, de alguns cuidados. Nossa, esquece. E vocês, como ficam no cenário olhando tudo, vocês têm uma visão bem legal, que eu sempre falo isso pros maridos, vocês têm uma visão do todo. Então, às vezes, você tá vendo a sua esposa sem querer passar creme de novo. Você vai falar, poxa, a Paloma já não falou que não pode passar creme? Aí você lembra, e a mãe fala, nossa, é mesmo. Aí uma coisa boba, né? Um banho, você pode ajudar. Compra um sabonete que não seja hidratante. Né? Então, os pais que têm as mães grávidas não compram um sabonete hidratante, né? Porque às vezes o casal usa o mesmo sabonete, né? Sabonete em barra. Sim. Não compra um Dove da vida, né? Que é super hidratante. Compra um sabonete mais neutro. E eu não ia ter esse... Febo. Febo é Eu não ia ter esse maravilhoso. problema, então, mas eu tive mesmo assim. Bruno só usa Febo. Bruno. Febo é tudo de bom, eu sempre indico Febo Mas eu também. acho que ele usa com limão de vaca. Não é nada, ele ama. Ele não ama do porque banho. ele toma 10 banhos por dia. Se ele usar hidratante, ferrou. 10 banhos por dia e queria dar banho ao recém-nascido 10 vezes. Ele queria mesmo. A Paloma, Bruno, deixa eu te explicar. Recém-nascido Toma toma 10 banho uma banhos por vez. dia. querido, E olhe não dá. lá, né? Na Europa, então, nem toma todo dia. Né? O meu pediatra só pode tomar banho depois que cair o coto. Eu lembro, quando eu peguei. Você tremia. A gente foi lá visitar o Pedrinho, assim, o Pedrinho, parecia que tinha caído, sei lá, tudo melado e tal. Pelado. Meu filho tava limpo, Pra pegar ele assim. Cabelo oleoso, Aí eu né, falei, ela? sim, tia, não vai dar banho no menino. Não pode ter que esperar e tal. Eu lembro disso. Eu acho que o Matheus ficou assim também. Eu não me lembro. É porque nasceu tudo na pandemia. E era uma situação horrível, assim. A gente... Foi um eu não mundo à lembro parte, muito bem, Rafael. porque o Arthur nasceu uma semana antes. Ela ainda recebeu visita. Eu fui lá visitar. Mas o Matheus já não nasceu em maio. Então, assim, não tinha nem visita, não tinha nada. Então, assim, eu acho que foi tão traumatizante que eu não lembro de detalhes. Porque Sim. era tão tudo... O pessoal deixava a comida num quarto ao lado. Isso. Porque exatamente. a Carol estava com Covid, né? Então, ela teve o filho com Covid. Então, assim, foi tudo muito louco. Aí eu não lembro de muitos detalhes. E a pandemia, aí foi onde eu falei pra vocês, né? Deixou todo mundo na dúvida. Então, financeiramente... Vamos voltar pro empreendedorismo, que a gente já tá aqui na amamentação. E saber do que se as pacientes iam continuar ou não, era a minha dúvida. Mas aí me tranquilizou porque alguns pediatras e obstetras começaram a me ligar, perguntando se eu ia parar de trabalhar ou não. E aí eu lembro que o meu marido, como advogado, né, Cíntia, que o seu também vira e fala assim, não, você não vai trabalhar, né? Eu falei, então, não tem como eu não trabalhar. Eu sou da área da saúde e a minha área é a área que as mães mais precisam de mim. Não tem como assim... não tem como. Eu vou parar de trabalhar porque é uma questão estética, sei lá, né? Não. Tipo, dá pra esperar um pouquinho. Não, é uma urgência, né? É uma necessidade. Não, é urgência. Agora, o que acontecia é que algumas pacientes falavam assim, Paloma, nasceu. Se não ficar tudo bem, eu te ligo. Aí depois me ligava, falou, não, e pode antes vir. disso, você já ia independente de estar tudo bem ou não, né? Exatamente. Aí as mães já queriam marcar antes e tudo mais. Entendeu? É igual Gente, na todo mundo tem que engenharia, comprar esse curso. na pandemia era isso, só atendia emergência, né? Exatamente. Aí o faturamento cai. Cai. Porque você fica na emergência, não tem mais um projetinho, assim, uma coisa mais a longo prazo. E aí bate um pouco do medo, né, gente? Eu ia trabalhar com medo também, né? A gente não sabia o que essa doença ia causar em nós. Sim, claro. Então eu lembro até hoje, além da paramentação e tudo mais, assim, eu perdi bolsas de trabalho, roupas, porque eu chegava direto na lavanderia e tirava tudo. Né? E a bolsa, tudo era álcool pra tudo quanto é lado. Não, e você tinha que se policiar muito e não pegar, porque você visitava recém-nascido. Exatamente. Ela só ia em casa de recém-nascido. Se ela tá com Covid, ela não pode mais ir, acabou. Eu cansei Eu tenho uma história muito engraçada, negócio do álcool. É. O meu pai pegava as correspondências e tacava ali álcool. Aí quando ele abria o negócio do cartão de crédito, não enxergava nada. Os números Tudo tudo embaçado. derretia. Ele botava na correspondência por causa de Covid, né? Não, isso a gente vai contar para os nossos netos, né? É um A minha negócio mãe muito fazia louco. faxina Não, a sua mãe que adora limpeza, né, Cara, minha Cintia? mãe é louca da limpeza. A gente chegava, a Paloma chegava, só faltava ela sacudir a Paloma de cabeça e falar, calma, Paloma, toma aqui. A Paloma toda cheia de álcool, não sei o que, servia um bolinho Muito Isso. e botava álcool na mão. Muito louco, as multas de trânsito tudo derretidas, cheio de... Não, o teste do Covid, eu não lembro quantos cotonetes foram enfiados no meu nariz, assim. Porque qualquer coisinha que eu sabia
fulano, tive contato com uma pessoa, 2 semanas atrás teve Covid. Eu já ia fazer o exame por causa das minhas pacientes. Né? Eu até brincava com as pacientes quando elas falavam, Paula, mas você já teve Covid, tomou vacina, né? Depois que as coisas começaram. Eu falei, não, gente, já tô tomando as vacinas, tomei todas, mas eu faço exame quase semanalmente. Meu marido virou um neurótico do Covid também. Ele, se ele pudesse, ele fazia todos os exames. Todos os exames, todos. O Dino também, né? O Dino fazia bastante exame. Bastante. Eu fiz muito também, né? Fiz muito teste de Covid. Então. Aí, sendo que meu marido pegou e eu não peguei. Eu tive 2 filhos na pandemia, eu fazia teste de Covid o tempo inteiro. Verdade. Mas o Prazer em Amamentar, que é a sua marca, qual é o foco dela, assim, para os próximos... Onde você pretende botar sua energia? É no online? Como é que... Treinar pessoas para começar a substituir a Paloma, para ampliar o horário? Porque é muito restrito, né? Você pretende treinar? Na verdade, Rafael, eu vou ter que trabalhar em várias frentes. Né? Assim, eu ainda estou terminando meu doutorado, então estou na reta final. Eu pretendo sim começar a treinar uma pessoa, não vou treinar mais do que uma, porque esse treinamento, eu sempre falo, a pessoa que quer treinar comigo, eu já falei pra ela, é muita dedicação, porque eu não quero fazer uma consulta com ela e ela tá pronta para atender minhas pacientes, não. Então, assim, vai exigir bastante esforço, sim, mas eu gostaria de ampliar um pouco mais o online. Não só pelo fato de ter segurança financeira e tudo mais, mas para poder ajudar outras mulheres. Sim. Assim, eu sinto Distantes, que tem né? muitas mulheres O teu foco é ajudar, longas. não é dinheiro? Não. Então isso vai dar tudo certo. De verdade. Isso é um fato. Eu já parei pra pensar isso várias vezes. Não, vai né? dar tudo certo, fica tranquilo. E tem muita gente que fala assim, se você não pensasse tanto com o coração, você já teria alavancado. Não sei, acho que não. Bom, eu aprendi assim, não tô aqui pra julgar e tal, mas assim, eu não consigo botar o dinheiro na frente do meu trabalho, porque eu acho que quem bota o dinheiro na frente do trabalho começa mas eu vou falar por mim, tá? Sou engenheiro, tenho outras empresas, mas vamos falar da empresa de engenharia. Se eu colocar dinheiro na frente do meu trabalho, eu começo a querer economizar num material pra lucrar mais, um exemplo. Sim. E aí isso tem fim. A empresa vai fechar, isso é um fato, entendeu? Então, no seu caso, sei lá, você vai negligenciar alguma coisa, você vai querer economizar em alguma coisa, talvez, não sei, mas você vai dar errado. Então, assim, o dinheiro vem a longo prazo. Por isso que ele fala assim, a riqueza, como você falou, da Mega Sena, só da Mega Sena, porque senão... Que é mais fácil, né? Aí é não estalar de dedos, mas trabalhando é impossível, assim, da noite pro dia. É impossível. Nesse curso, porque você foi na minha casa várias vezes pra tratar da amamentação, mas antes você fez aquele curso que eu contratei você pra ir até lá em casa pra ensinar meu marido a dar banho, a como cuidar do coto, como trocar a fralda, qual pomada usar, aonde passar a pomada. Isso fala nesse curso ou isso é uma frente que você ainda vai gravar? Essa é a segunda etapa do curso. Que eu ainda... Faça. Isso. Faça. Porque principalmente os homens... pros pais. Isso. E faça... a divulgação no Instagram tem que ser para os pais. Não, porque assim, a gente tava conversando isso, né, que o médico que se vende bem, um médico geriatra, ele não vai se vender no Instagram pro vovô. Não. Ele vai vender pro filho do vovô, ali, que já tá ali 40, 50 anos, sei lá, que já vê o Instagram e vai contratar ele. Eu acho que você tinha que vender pros pais também, porque assim, é um pouco também da natureza da mulher se virar. Tanto é que, sei lá, você falou de ficar com os peitos pra fora e tal. Talvez as índias, não sei, talvez não tenham esses problemas, né? Sim, e não tem mesmo. Então assim, as mulheres têm da natureza, ela vai dar um jeitinho. Óbvio que você tá ali pra melhorar a qualidade de vida dela, etc. É muito importante. Mas o homem não tem natureza pra isso, pra ele, né? Sim. Precisa de literatura, de ensino e tal. Então, assim, isso é muito legal. Mas eu acho que é importante acho que isso vai bombar. A sociedade pensar que o homem... Eu sempre falei isso pro Bruno. Ele não me ajuda. Ele não tem que me ajudar. Ele tem que fazer junto comigo. A obrigação pros dois. Eu acho que vem essa cultura que o pai vai ajudar a mãe. E ele não tem que ajudar a mãe. Ele tem que fazer tanto quanto eu. 50-50, entendeu? E aí, certas coisas da natureza, né? Que aí são da mãe mesmo, né? Amamentar. Entendo. Mas tem várias outras coisas que dá pra fazer. Bota pra rotar, dá o banho, troca a fralda, acorda de madrugada. Não preciso acordar de madrugada porque é ela que vai amamentar. Não, tem 1 milhão de coisas, eu acho, que envolve nisso. Não é só... Mas você sabe, eu vou dar uma viajada aqui, porque eu assisto muito podcast, tá? Gosto muito de ler livro. E sabe aquele Papai Pop que fala para os pais? É bem legal, que eu esqueci o nome dele. Não sei. Se a produção descobrir o nome dele, eu falo o nome dele aqui, que eu esqueci. Mas ele fala que a nossa natureza é de se afastar da mulher. A gente é criado a isso.
Sim. A gente faz alguma coisa, menininha e tal. Sim, quando você é criança, né? Sim, menino com menino, menina com menina e Isso. tal. E isso tem que mudar lá atrás. A gente tem que ser educado a lidar, a conviver com as meninas Sim. e tal, como amigas. Sim. Porque quando criança, a palavra é forte, mas você vira inimiga, né? Você só começa a se aproximar da menina quando você começa a ter mudanças no corpo, aí você quer se aproximar pra namorar e tal. Mas isso que é interessante. Então, o homem, quando ele casa, tá, a mulher tem filho, ele não foi treinado a cuidar de mulher. Não. É impressionante. Então, acho que isso aí, ó, fica a dica. Isso ensinar o homem a cuidar de mulher. Né? Porque a geração dos nossos pais não ensinou isso. E que muitos casais, né, gente, não tem a família na cidade. Então, realmente, às vezes precisa Ó, pra tu ver do como é o podcast, como é marido. que é o nome dele? Marcos Pianger, né? Pô, eu acho ele top. Ele é demais. Eu acho ele top Eu demais. sigo ele é Será demais. que um dia ele vem aqui? Ó, vou te mandar um direct. Eu aprendi num podcast que é só mandar um direct. Vou mandar um direct Isso pra aí. ele, né? Ele é muito bom. Não, mas ele dá umas ideias assim, eu falei, mas faz total sentido. Mas esse seu curso que você foi antes, ele abre uma visão, assim, que eu acho muito importante, que as pessoas acham que é besteira. E antes, pra ensinar a trocar fralda, porque eu sei trocar fralda, eu sei cuidar do corpo. Chega uma criança, você nunca foi pai, nunca foi mãe, chega uma criança. Emocionalmente, né? Você tá totalmente abalado emocionalmente, você está com uma coisa que era tortura na Segunda Guerra, que é privação do sono. Sim. Era método de tortura. Privar o sono pra mim é tortura. É método de tortura. É método de tortura. E, tipo assim, não é só a mãe que tá com a privação do sono, o pai também está com a privação do sono. Com certeza. Curti, hein? E Pô, puxou aí a história, Segunda Guerra, tortura, curti. É privação do sono. Eu tenho 2 filhos. Pra mim, a pior parte era a privação do sono. E aí chega uma criança que, a grande verdade, me desculpe, mas a criança só mama, come, quer dizer, mama, chora, Sim. xixi e cocô. Faz mais nada. Ela não interage, ela não faz nada, você acha que aquilo ali é tudo lindo, mas fica uma exaustão e você não sabe por onde começar, você fica perdido, assim. Então eu acho que essa parte do curso é muito importante também você gravar. Porque faz com que os dois entrem naquele mundo ali. E o seu presencial daquilo fez toda a diferença pra mim. E eu antes eu até achava, falava, nossa, mas tem pessoas que falam assim, né? Pessoas que não são mães ou pais, amigos, falam, nossa, mas curso pra isso precisa? E aí eu sempre lembro, porque eu tenho muitos pacientes que são médicos, enfermeiros, né, nutricionistas, fisioterapeutas, ou seja, às vezes já passou por isso na graduação. Inclusive os médicos falam, Paulo, eu não imaginava que tinha que limpar esse negócio aqui, ó, que sobrava, né, o coto umbilical. Então, existem técnicas, gente, pra gente evitar problemas. Sim. Né? Evitar, inclusive, a famosa assadura, que às vezes a pele, gente, fica em carne viva, né, de um bebê. Então, tem como a gente prevenir realmente problemas graves para a criança, né? Você quer que seu filho sofra? Não. Sinta dor? Não tem necessidade, né? Então, realmente, essa é a minha segunda etapa. Porém, eu preciso também de bebês que eu possa gravar. Porque eu sempre falei, assim, pro pessoal da gravação, né? Que eu não gosto de gravar só com boneco. Claro que o boneco eu uso para contar mais detalhes. Que eu não posso perder tempo com a criança. Claro. Mas eu gosto de gravar com uma criança pra gente ver a realidade. Sem dúvida. Sim. Né? E aí daqui eu preciso me organizar pra ter um menino e uma menina. Né? Então, pra eu poder gravar esse curso. Então, se alguém quiser se disponibilizar. Se eu tiver, um próximo, terceiro, vamos ver se vai sair. Tem que vir uma menina agora, Cíntia. Tem que vir, mas eu tô achando que eu nasci pra ter um time de futebol. Ah, sim que é bom. Mas daí mas eu queria muito uma menina. Já tem, já. Mas tem que ser jogador de futebol, tá? Manda ser jogador de futebol. Tem 2, daqui a pouco nasce, mas a gente vai botar pra... Nesse seu curso, você fala sobre tipos de bico... se você tem o bico dessa forma, se você tem o bico assado. Pô, isso é ótimo, porque hoje eu mandei mensagem para as amigas todas que estavam amamentaram e tal, elas estão cheias de Tava perguntas. só fofocando, né? Tava falando assim, vambora, me ajuda, que hoje tem um podcast. Bico plano. Uma amiga falou que tem bico plano. Tinha, ela já amamentou. Já amamentou? E aí que ela tinha que usar um negócio de silicone e tal, que isso era complicado porque não saia tanto e aí empedrava e tal. Rafael, é que o mamilo plano, assim como o invertido, ele tem um pouco de, vamos dizer, não é nem só dificuldade, mas desafios, né? Dependendo do formato do mamilo, gente, o bebê não sente tocar ao céu da boca. Por quê? Todos os bebês têm um reflexo de sucção no palato. Palato é o céu da boca do bebê. Se eu tenho uma mãe com uma anatomia que o mamilo não encoste nesse céu da boca, o bebê, às vezes, ele vai brigar com o peito. E aí é o que algumas mães falam assim, meu filho não quer o meu peito. Ou, meu filho não aceita meu peito. Não é que ele não queira seu peito, não é que ele não tem vontade de mamar. É que, na verdade, ele não está se encontrando no seu peito.
Então a gente brinca que tem que ser uma junção, o encontro da mãe e do bebê. E não só a mãe, porque daí vem a culpa da mãe. Ah, eu não sei encaixar, eu não sei fazer, eu não consigo. Não é ela, né? Então, assim, tem uma dificuldade do bebê também de abrir mais a boca para sentir a areola e o mamilo dentro do céu da boca dele. Então, existem técnicas, inclusive de posições que a gente coloca o bebê, que facilita o mamilo vir a encontrar o céu da boca. E quando eu não tenho mamilo, eu uso a própria areola. A gente faz uma pinça mesmo, atrás da areola, para trazer essa areola mais protuberante, mais para frente, para como se formasse um mamilo. Porém, tem situações sim que a gente tem que entrar com o bico de silicone, mas isso ainda é um assunto mega discutido, né? Não serve para todas as mulheres. Tem que ter indicação, inclusive, do pediatra, do ginecologista e da enfermeira consultora, né? É um trabalho em conjunto que a gente faz, até porque eu tenho que avaliar a demanda do bebê, leite materno, quanto eu tenho de produção, o quanto o bebê é capaz de sugar mamilo da mãe e bico de silicone, que foi o que você falou que aconteceu com a sua amiga. Muitas vezes o bebê dorme ou fica muito preguiçoso, não tem força para sugar mamilo e o bico de silicone, não drena essa mama, a mama começa a empedrar e aí o bebê começa a perder peso, urinar menos, desidratar e aí vira uma avalanche de problemas, entendeu? E vira uma avalanche e a mãe se sente muito culpada porque a sociedade julga muito quem não amamenta. Exatamente. Ah, parou de amamentar. Na verdade, a gente é julgado o tempo inteiro. E a amamentação é um dos julgamentos muito fortes, né? Sim. Principalmente, só amamenta. Ou se amamenta e dá complemento, também tem isso, né? Tem muita mãe que é muito julgada por causa disso. E uma outra questão que eu queria perguntar que é muito polêmico, é a chupeta. Sim. A chupeta faz largar a amamentação, a chupeta não faz largar, porque, olha, eu dei chupeta pros meus 2 filhos. Sim. E foi a bênção divina. Gente. A chupeta era o amor. Matheus não pegou, a gente tentou, comprou todos os modelos. Mas presta atenção que eu saía sem qualquer coisa. Era criança no lado e 500 chupetas do outro. Não podia faltar, Não né? podia. Sim. E eu amamentei, tipo, não teve confusão de bico. Então, eu não sei, eu queria entender como é que funciona. Sim, tia, assim, na verdade, quando a gente lida com recomendações do Ministério da Saúde e Anvisa, né, e a gente tá falando de uma forma mais generalizada. Se a gente usar bicos artificiais, tem evidências científicas que comprovam que tem risco do bebê ou desmamar ou começar a fazer a confusão de bicos. Mas aí é o que eu falo para paciente a cada paciente. Cada um é individual. Sim. Parem de se comparar. Então, eu falo isso para todas as mulheres que estão nos assistindo. Parem de se comparar. Seu bebê e vocês são únicos. Não existe ninguém iguais a vocês. Tá? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem necessidades de sucções do bebê que, às vezes, pode proporcionar a necessidade de usar a chupeta. Mas em momentos que a criança não esteja com fome. Claro. Então, para um acalento, em vez de usar a mãe de chupeta a noite inteira, às vezes eu preciso da chupeta 5 minutos para a criança cair no sono. Mas isso são todos os bebês? Não. Se eu estiver falando que são todos, é mentira, tá? Mas eu sei que muita gente que vai estar assistindo isso vai falar que eu tô falando um absurdo. Mas a verdade, gente, é que a gente tem que começar a falar mais a nossa realidade. Cada um tem a sua realidade. Exatamente. Cada um sabe aonde aperta o calo, né? Sim. Porque o seu calo é diferente do meu. Aí você tem uma rede de apoio, aí eu não tenho uma rede de apoio. Exatamente. É muito mole falar quando tem rede de apoio, quando você tem que trabalhar no dia seguinte, porque tem mãe que não tem licença e tem que trabalhar no dia seguinte. Não tem como julgar o outro. Cada um na sua realidade. E assim, e por isso que eu falo, gente, cada paciente pra mim, ela é única. Então assim, eu vou orientar o que é melhor pra ela. Se ela falar assim, Paloma, eu não tenho como não dar chupeta, ou por exemplo, eu não tenho como amamentar até 6 meses. Eu vou falar pra ela, não, você tem que fazer até suar sangue. Não. Se ela não pode ou ela não quer, tá ótimo. É a opção dela. É isso. Assim como eu já teve pacientes que marcaram consultas comigo, gente, no pré-natal pra falar, eu quero que você me oriente a como desmamar assim que o bebê nascer. Porque eu não quero amamentar. E aí eu vou orientar essa mãe. Os cuidados que ela tem que ter com a mama assim que o bebê nasce, porque ela não quer amamentar. Claro, eu vou falar pra vocês, óbvio que eu vou entender o contexto dessa mulher, óbvio que eu vou acolher ela, eu vou saber o porquê que ela quer isso. Às vezes são questões de saúde, gente, questões de uso de medicações, ou até outras situações, né? Sim. Como o HIV, o HTLV, que não pode amamentar. Então, eu já atendi vários pacientes assim. E aí, assim, e olha como as pessoas são. A preocupação dela não, às vezes, nem é o cuidado com a mama. É como na maternidade ela não quer falar pros familiares que ela não vai amamentar.
Porque tem essa questão aí do... Se você não amamenta, você é menos mãe. Menos mãe, pelo amor de Deus, que história é essa? Isso é uma loucura pra mim. Se você não amamenta, você é menos mãe. As pessoas te julgam. Nasce, pergunta assim, primeiro é menino ou menina? Depois, foi parto normal ou cesárea? É a segunda pergunta. O que importa se foi parto normal ou cesárea? Pra você, o que importa? Nada. Nada. Faz diferença no quê? Foi o parto que meu filho quis nascer. Que eu podia ter na hora. É verdade. Isso é uma questão... É porque é interessante saber da vida alheia, né? É muito interessante. Julgar a vida alheia. O julgar é mais importante ainda. Isso vende, né? Isso aí. Exatamente. A pessoa... acho que é no contexto que a gente vive hoje, que é isso. Você liga a televisão, a maioria das coisas que dão audiência é isso. Exatamente. Fala mal do outro. Né? E você, por curiosidade, você consegue atender quantas pessoas no dia? Eu ia falar isso. Você como Paloma, chegou no topo da montanha. Você... assim, zerou o jogo, porque você tava com a agenda cheia, você criou curso online e tal. Não, e ela tá com os melhores pediatras, isso aí. as obstetras de muita referência, Paloma. Então, mas aí que a gente tem que deixar a dica pro pessoal, assim, quando que... Você até falou que foi uma paciente que deu essa dica e tal, mas, assim, o estalo de sair de Paloma pra prazer em amamentar e você tá nessa transição. Isso é muito legal você falar e encorajar, porque, assim, tem muita gente que vai assistir que tá nessa transição. Sim. Às vezes a pessoa é um profissional autônomo de qualquer eu acho que a melhor área. transição no seu caso é a hora que você decide sair da maternidade e ir atender no particular, assim. O que levou você a fazer isso? Porque todo mundo, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que na enfermagem você vai no hospital, ela né? até falou que foi mestrado com ser gerente. Ela não estava conseguindo, foi uma opção, É que né? assim, o mestrado era meu grande sonho de fazer o meu mestrado. E eu acho que ele me ajudou a empurrar para sair da vida corporativa, né? Assim, vai. E aí eu não tive muito tempo para pensar. Essa foi a verdade na época. Mas também se pensar muito não faz, né? Exatamente. Hoje você tem muitas... Não é concorrente, né? Porque o que não falta é criança nascendo. Cíntia, tem Mas muita tem muita concorrente. gente que... Mas que eu não chamo de concorrente, Cíntia. Até porque assim, eu não tenho como atender todo mundo. Exatamente. Concorda? E inclusive, quando a paciente às vezes está muito desesperada, eu não estou no Rio por algum motivo, familiar, né, viagem, e dependendo da paciente, assim, ela realmente precisa de muita ajuda, eu indico outras enfermeiras. Sim. Eu não tenho problema nenhum com isso, pelo contrário. E eu pretendo indicar mais, mas eu gostaria de indicar pessoas que eu treine. Né? Sim, pessoas, claro. E aí não pela parte financeira não, de ganhar porcentagem, nada disso, mas é pela parte de saber como a minha paciente vai ser tratada. Você tem um método Paloma? Tenho. Isso é legal, Tenho. Isso vale muito dinheiro. Tem um método... Você treinar no método Paloma, mas né? aí que tá, tanto a parte emocional quanto técnica. Qualquer mulher que tá grávida, que nasce, quer um método Paloma. Eu queria uma Paloma. Quando ela ia embora, eu ficava assim... Pelo amor de Deus, não, fica aqui mais um pouquinho. Mãe, mais um bolo, mãe, mais um bolo. É porque a gente fez um podcast que fala de um método de uma profissional que ela, assim, vendeu muito curso ensinando o método dela. Eu acho que o que falta um pouco pra mim, Rafael, é essa... saber vender o meu peixe. Ah, mas você sabe muito bem, você tá no podcast. Assim? Mas assim... Eu acho que na internet mesmo que eu tô dizendo, entendeu? Acho que não, aí eu concordo, no pessoal, assim, numa entrevista, numa consulta, eu consigo super vender meu peixe, né? Assim, modo de dizer, meu trabalho. Eu tive até uma paciente minha, que eles são médicos, e o marido virou e falou assim, o marido me perguntando várias coisas, e eu respondendo numa boa, tal. Aí ela só chegou no final e falou, posso só te falar uma coisa? Eu falei, pode. A consulta já valeu porque ele acreditou em você, ele confiou em você, porque meu marido é muito chato. E meu marido é insuportável. Todo mundo ele quer testar. Ele sempre acha que a pessoa não tá dando o seu melhor. Ela falou desse jeito pra mim. Aí eu fiquei meio assim, né? A pessoa não é feliz. Aí eu quase pensei assim, você né? Fica testando os falei, outros, nossa, por isso que não parava de falar, né? A consulta era pra mãe, né? Mas eu não parava de falar, né? Mas assim, pra mim, como as pessoas sempre me perguntam muito, e é um cenário, né, de muita novidade, então pra mim, né? Aí ela só falou assim, não, mas é que você respondeu de uma forma segura. Que ela falou que tem muitos profissionais que ele vai às vezes, isso em qualquer área, né? E as pessoas, às vezes, em determinadas situações, não respondem de forma firme. Esse método Paloma aí precisa passar... A pessoa que você for treinar precisa passar exatamente isso. Porque você passa uma segurança que não... Tipo assim, eu sei o que eu tô falando. Você passa uma segurança
que você tá num momento de muita insegurança já. Sim. E você passa uma segurança que você precisa daquilo ali. Não vai ter outra pessoa, porque tudo que você fala com muita clareza. Você pede pra fazer alguns movimentos que resolve o que você tá passando. Uma semana, você faz um movimento, você fala assim, Cíntia, faz antes a massagem circular em volta do peito e segura ele na posição assim, faz assim pra ele abrir a boca e isso já muda na primeira mamada seguinte. Então, é essa sua segurança que faz muita diferença. Eu acho que é por isso que esse curso vai bombar muito. E segurança é a palavra do momento, eu acho que vai ser do futuro, porque as empresas que vão bem vendem segurança. Sim. Todas elas, porque quando o mundo tá tão louco, com pessoas tão assim, que não tem compromisso com o produto que vende ou com o serviço que vende e tal, que assim, a segurança ela é o final, né? A cereja do bolo. Porque aí você é bem formada, estudou, simpática, papapá. Você tem várias características que no final, juntando todas, você vende segurança. Sim. E aí você pode falar qualquer coisa. A loja dela vende segurança. Segurança que se o cordão arrebentar, eu vou lá e vou trocar. Que a loja tá ali. Disponibilidade da vendedora que você manda um WhatsApp, ela responde e tal. Sim. Então assim, se eu der uma dica para deixar, qualquer coisa a fazer, hoje o ser humano tá pagando caro por segurança. Sim. A gente quer ter seguro de tudo. É isso, mas isso é o futuro mesmo. É pagar por segurança. Às vezes a gente faz seguro do negócio, paga a vida inteira, né? Tipo, é segurança. É seguro então, pra tudo. Tudo. Tudo tem seguro nessa vida. Você quer morar no prédio mais seguro, tudo mais seguro. E Mas a prestação verdade. de serviço tem que pensar em segurança. Eu falo muito no meu time lá. E começa na disponibilidade. A Exatamente. gente tava falando aqui em off, né? Que você tava praticando uma corrida, ligou, você atendeu. Você pode até dizer, olha, eu já te ligo já. Aí no teu caso não dá pra ligar meia hora depois que a pessoa tá meio... Mas assim, você atendeu. Acho que isso já começa, é o primeiro passo da segurança. Sim. Aí depois vem uma série de coisas. Nos seus atendimentos você usa aquele laser. Isso. Como é que foi essa sacada do laser? Isso aí, em que momento que você viu que você tinha que usar isso? Isso apareceu em algum lugar? Como é que Na funciona? verdade, o laser surgiu a partir de feridas, Cíntia. Não foi nem na área da amamentação, né? Foi de pacientes acamados, pacientes com feridas pós-operatórias. E aí surgiu na área de dermato, né? Mas assim, dermato é uma área bem específica. E depois as fisioterapeutas começaram a trabalhar com laser na parte muscular, né? E na área da enfermagem veio um pouco quando começou as feridas, pensar em ferida mamária, que no caso do que são nos mamilos. Isso na época foi muito discutido. Eu demorei um pouco para entrar no mundo do laser antes de ter evidência científica. Enquanto não teve evidência científica, eu não entrei. Não, mas tem evidência científica. Tem. Por mim, eu compro esse laser Não. e deixo ele do meu lado no próximo filho. Não. Eu falo, mas deixa esse laser aí, me dá que eu vou alugar pra você, me fala. Não, super já tem evidência científica, mas quando começou o boom, Cíntia, as pessoas, assim, quem não era profissional da área da saúde estava comprando laser, fazendo laser nas pessoas. Gente. Entendeu? O laser, na verdade, que a gente usa na mamário, né, é o que o dentista usa para cicatrização. Por isso que ele tem aquela ponteira, que é para usar na boca. Aham. Né? Então, assim, ele é muito usado. Inclusive, tem dentista que faz laser nos mamilos, né? Que eu já tive paciente que falou que o dentista fez laser no mamilo. Sério? Agora eu não Mas sei como ele faz. Ou fez pra quebrar um galho? Não sei. sabe, Não entendi. faz pergunta difícil, não. Não. Porra. Mas assim, o laser ele veio nessa circunstância de cicatrização. E aí, uma vez que eles começaram a ver que a ferida mamária respondia bem à ação do laser, aí começou aquele boom. Sendo que tem, inclusive, isso é muito comum no Brasil, né? Tem muitos países que não tem o laser. Não, tem muitas pessoas no Brasil que não sabem o que é isso. Muitas Exatamente. mulheres que não sabem que tem um laser que ajuda na cicatrização do mamilo, que tá Eu vou entrar machucado. nesse gancho. Eu tava conversando com uma amiga que foi mãe há quase 20 anos atrás, né? E aí ela, não tem acesso a essa informação que a gente tem hoje e tal. E aí ela tinha muita ferida e tudo mais, ela usou casca de banana pra Não tem negócio de mamão também? Mamão. Mas é que eu ia entrar. Muita gente não pode pagar pelo seu serviço. Sim. Até mesmo pelo curso online e tal. Sim. E vai ouvir a gente, porque o YouTube é de graça pra todo mundo e a gente tá ali Claro. falando pra todo mundo. Qual dica que você deixaria pra essa mamãe que não tem como pagar Olha, pelo eu vou curso, dar uma mas dica, né? Então, mamães que estão me escutando. com coisas baratas, Isso. assim. Não tem evidência científica, até porque eu que estou na área da pesquisa, eu sei muito bem falar isso para vocês. Não tem como a gente comprovar, porque senão eu vou ter muito viés. Viés é o quê? Quando eu estou fazendo uma pesquisa e eu não tenho as pessoas fazendo da mesma forma o segmento que eu estou pedindo, né? Então, seria o famoso banho de luz, banho de sol nos mamilos.
O sol a gente tem aí, acredito que no Brasil inteiro, né? Em outros países que não, nem sempre, mas no Brasil inteiro a gente tem sol, em várias épocas do ano. Tomar 10 minutinhos de sol, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Faz a gente fortalecer esse mamilo, faz a gente deixar ele menos sensível. Mas é importante dizer que é pra tomar sol no mamilo. No mamilo. E eu lembro que você me deu uma dica de pegar uma blusa Isso. estampada ou qualquer outra, caso você não tenha como tomar sol e as pessoas... Porque você vai ter que fazer um topless ali, né? Então eu ia pra varanda, corta Cortar. só o biquinho da camisa, Sim, e aí legal a dica. só vai ficar o bico do lado de fora, ninguém vai estar vendo ali que você tá de Isso. camisa, então ninguém percebe que o seu mamilo tá de fora. E aí você Isso. toma 10 o sol minutinhos. ali. E aí o que é legal, o que a Cíntia falou, que é a dica que eu normalmente dou, isso protege também do próprio sol, né? Sim. Então essa região do colo, dos braços, Sim. tem gente que usa manga comprida, gente. O que quiser para se proteger. Claro, por favor, passem filtro solar no rosto, né? Usem chapéu, o que vocês quiserem. Mas são só 10 minutinhos, gente. É vitamina D também, né? Então, assim, é importante. É só nos mamilos. E aí a dica que eu dou, porque é fácil. Tá aí de graça pra todo mundo. Tá de graça Isso pra todo aí. mundo. E é fácil, né? Assim, se ela começar, inclusive, isso lá no início do pré-natal, a gente tá deixando esse mamilo menos sensível. E aí, aquela dica da camiseta que eu falei pra vocês lá no início também, né? De deixar o mamilo roçar numa superfície um pouco mais grossa. E esse negócio de passar esponja no banho, enfim, tem algumas teorias aí loucas, mas é bom, não é? Cíntia, isso aí eu sempre falo para as pacientes, isso é particular. Existem pacientes que a gente tem que ter algum contato menos sensível, porque existem mães que têm hipersensibilidades mamárias. Então, são aquelas mulheres que a gente não pode nem encostar nas mamas. São aquelas mulheres que o marido fala, não deixa ele encostar. Nem na parte sexual, nada. Então, eu tenho que preparar mais essa mulher. Mas aí não é a bucha vegetal. O que normalmente eu indico para as mães é uma buchinha. Aquela de criança, com um sabonete neutro, como eu falei para vocês. Ou simplesmente, quando ela sair do banho, ela roçar a toalha no mamilo dela. Então, em vez de você secar a mama de forma delicadinha, dá uma leve roçada no mamilo, que você já está acostumando o seu peito a um contato diferente, né? E outra dica legal que eu acho que era legal você falar aqui, porque acho que vai ter muita gente, não só do empreendedorismo hoje assistindo esse episódio, mas várias mães Mas ser mãe é empreender, né? Pensa no empreendedorismo, querido, ser mãe, tá? Pensa no muito. empreendedorismo, é o maior empreendedorismo de todos. E te digo que é o que mais dá resultado para a sociedade, né? Com Você tá certeza, formando gente, com né? certeza. Mas você dá uma dica que é botar tipo uma rosquinha. Sim. Não tem um negócio, tipo, que você pede pra fazer quando o bico tá muito... Isso depois que nasceu, né, Cíntia? Não, depois que nasceu, isso. Isso. Depois que nasceu, a gente pega um paninho de boca do bebê, sabe aqueles quadradinhos pequenininhos? Enrola, faz tipo um donut, aquela rosquinha mesmo, e coloca entre você e o sutiã. Porque daí o mamilo fica isolado do sutiã, ele não vai E aí ficar... não fica roçando, já que o mamilo já sensível. tá bem sensível. Isso. Só que é importante, Cíntia, não podemos dormir com essa rosquinha. Porque na madrugada é onde a gente mais produz os hormônios, a produção de leite. É onde nossos hormônios estão à flor da pele. Então, é onde a gente mais produz. Então, a mama vai inchar, vai dilatar e a rosquinha vai estar comprimindo a glândula mamária. E aí pode causar uma obstrução de ducto, que é obstruir a saída do leite. Então, na hora de dormir, é legal colocar ou um paninho de boca dobradinho em 4, ou um absorvente. E aí molhou, trocou. Ah, porque quando molha e fica molhado, absorvente ou sutiã causa... Candidíase mamária, que é o famoso fungo, né? Então, o segredo é deixar a mama arejada, sempre após a mamada, espera secar. Uma dica legal, usar secador na parte fria. Pega secador de cabelo, a maioria das mulheres tem secador de cabelo em casa. Sim. Pega ele na parte fria e seca as mamas após a amamentação. Você vai deixar a região bem sequinha e isso ajuda, inclusive, na cicatrização. Porque é igual quando a gente é criança, que fala assim, machucado não pode ficar úmido, abafado, demora pra cicatrizar. O mamilo é a mesma coisa. Gente, a amamentação não é fácil. Não. Não é pra qualquer um, tá? Não. É uma coisa bem complexa. Não é fácil mesmo. E eu acho que as pessoas acham que a criança... Isso pra mim que é bizarro. Porque eu não sabia que a criança não sabia mamar. Ela não nasce sabendo mamar. Não Eita, é uma boa nasce. pergunta. Não, na verdade, ela nasce sabendo sugar. Mas de um jeito que não é muito jeito certo, o não. sugar é o que vocês falaram, que a natureza é sábia. O que ela vê na frente, ela vai sugar, pra sobrevivência Isso, qualquer dela. coisa. Mas aí, como ela vai se posicionar? Como ela tem que deixar a cabecinha?
Como ela tem que ser estimulada, aí a gente aqui fora que tem que ensinar. E muito do... É o que ela falou, também muito, talvez, né? Que as mães sofrem com dores e tal, é isso. Que a sociedade moderna e a mãe tá passando creminho, tá com roupa e tal. Exatamente. Mas antes da gente ir para as perguntas finais, pomada. Tem essas pomadinhas? Não tem essas pomadinhas? Essas pomadinhas, não? Cicatrizar e Tem, de cicatrização? Tem. Mas ela acabou de falar que tem um negócio de ficar seco. Como é que pomada vai... Não, quando tá muito machucado. Ah, sim. Aí, sim. Você não sabe o que é amamentar. Cíntia, tem, mas é bom evitar. E aí isso é particular. Existem situações que a gente pode indicar e outras não. E as que eu indico, normalmente eu tenho que ter autorização do pediatra e do obstetra. Por isso que aqui eu não posso falar. Sim. Porque senão as pessoas vão comprar e vão achar que eu tô indicando. Não. Isso a gente tem que ter... Então, não é pra todo mundo. A pomada não é pra todo mundo. Não. Então, é importante, antes de ouvir a diquinha da amiga que usou a pomada, você ver com o seu médico se é pra passar a pomada. Isso. E eu lembro... Eu fui indicada a usar pomada, mas era um grãozinho de arroz, uma coisinha muito pouquinha. Isso aí, bem pouquinho. Eu queria passar a pomada inteira. Não, a Cíntia, eu chegava lá, o peito tava todo lambuzado. Eu falei, depois você tá reclamando da pele, entendeu? Eu tô desesperada, pelo amor de Deus. Ela deu uma exagerada, tá, Rafael? Porque não tava tanto assim, não, tá? Algumas eu posso falar que estavam como ela tá falando, mas ela não, entendeu? Eu tô desesperada. No segundo, ela não estava assim. No primeiro, até... No segundo, eu só chorava mesmo. Eu nasci pra ter algum problema. Tem uma... Eu até esqueci que eu ia perguntar, porque eu te zoar, depois pensei na pergunta. Ah, lembrei. Tem uma amiga que falou que teve um bebê prematuro, e aí... Você falou o número de semanas para ser prematuro, mas eu não lembro qual foi a dele. E que ele mamava de 1 em 1 hora. Porque assim, ele mamava muito, nunca estava satisfeito, e ela era obrigada a dar porque ele tinha que se desenvolver e tal. E aí, sim, quem vai ter prematuro não sabe. De repente tem, e no dia seguinte tem que dar de mamar. Isso. E aí, meu amigo, ela falou que... mas só uma dúvida pra eu entender. Ele era menino? Menino, Então, na verdade, isso não é uma observação por ele ser prematuro. Ah, não, porque é menino. Ah, então mãe que vai ter menino tem que cuidar melhor. Se prepara um pouquinho mais, porque o menino, gente, o metabolismo do homem é mais acelerado. Então, a demanda do menino, ele é um pouco maior, porque vocês digerem um leite materno mais rápido. O que poderia estar acontecendo no caso da sua amiga é porque, assim, o prematuro, muitas vezes, ele não tem muita energia. Então, a gente brinca que ele mama em parcelas. Então, assim, e às vezes também o estômago dele já é um estômago menor. E aí, por ser menino, aí concilia todos esses fatores, entendeu? Entendi. Então, às vezes, o início, tadinha, a preocupação dela também dele ganhar peso e tudo mais, porque prematuro sempre nasce com peso mais restrito. Então, ela tinha que dar mais vezes em um curto espaço de tempo. Mas não é uma característica só por ser prematuro, entendeu? Não, faz total sentido. Mas tem tempo, tem isso de tanto... Porque eu dava de 3 em 3 horas. Teoricamente, óbvio, né? 3 em 3 horas, mas daquele... Porque a Cíntia é toda organizada, né? Eu sou organizada. Eu tenho um processo a seguir. Mas tem esse negócio, 3 em 3 horas é uma invenção? Como é que funciona isso? Cíntia, a invenção não é porque, assim, dentro de 15 dias, o nosso leite ele ainda está se transformando. Então, até 15 dias, eu não tenho gordura e carboidrato suficiente. Então, o bebê, muitas vezes, antes de 3 horas, que é o que o pediatra te pede, que se o bebê não acordar, você acorde dentro de 3 em 3 horas, é o tempo máximo que a gente consegue segurar a insulina e a glicemia no organismo. Então, é para o bebê não ficar com hipoglicemia, não ficar com falta de energia. Depois de 15 dias, depois da avaliação médica e do ganho de peso da criança, os pediatras começam a ajustar esse intervalo. Mas alguns bebês seguem a linha de 3 em 3 horas, outros acordam um pouquinho antes e outros espaçam. O Arthur espaçava, eu ficava assim pro João Maurício. João Maurício, pelo amor de Deus, João Maurício. Essa criança tá dormindo 6 horas, deixa ele dormir. Aí essa questão aí é uma coisa legal de vocês falarem. É uma indicação médica. Quem autoriza espaçar ou não é o pediatra. Por isso que eu sempre falo que é um trabalho em conjunto, né? Eu não trabalho sozinha. É a equipe médica junto comigo. Então, a gente fala, olha, tá ganhando peso, a demanda da mãe tá boa, o bebê tá sugando bem. Se espaçar, aí o pediatra fala, Paloma, então eu vou liberar. Aí a gente libera. Mas dentro de 15 dias, gente, é um momento que vocês ainda estão em transformação. É um momento que o leite ainda tá se reformulando. Que a gente começa com o colostro, passa pelo leite de transição e depois chega no leite maduro. E aquela dor insuportável é no leite maduro que desce? No leite de transição. Credo. O que eu achei legal é que você fala muito bem, você tem muita firmeza no que você fala e você vai muito longe, porque, voltando para o empreendedorismo, você além de curar a dor, e isso é empreender, você fala com
com muito amor. Obrigada. Assim, você vai lá para cuidar da mãe, que naquele momento tá precisando de ajuda. Você transformar isso em negócio é muito interessante. E eu acho que isso aí vai ser... Assim, se prepara você vai criar uma empresa polvo, assim. Você vai ter vários braços. Vai ser vários braços mesmo. Você tem Não, é uma pro pai, área carente, né? pra todo mundo, assim. É uma área carente, mas que ao mesmo tempo a gente viu crescer muito, né, Cíntia, assim, nos últimos anos. Mas eu acho que aí é uma dica que eu dou pra quem tá assistindo a gente que trabalha na minha área, tá? Vão buscar mais experiências. Vão em hospitais ver mamas. Vão ver situações diferentes, vão ver bebês mamando de forma diferente, vão ver bebês mamando com malformações, com síndromes. Porque, gente, o mundo da amamentação não é só aquele beabá de pega e posição. É mesmo. Tem bebês complicados para mamar que as pessoas não veem que a criança está com dificuldade na língua, na deglutição, na sucção. E você entrar na casa de alguém, prestar uma consulta, gente, é uma coisa muito séria. Sim. Muito séria. Então, para quem quer empreender na área da amamentação, por favor, busquem informação, busquem estágios, busquem experiências, né? Porque senão, gente, muitas vezes a gente está indo para ajudar e pode sem querer atrapalhar. Claro. Né? Pela falta de informação. Então, eu acho que é uma área que hoje explodiu, a área materno-infantil, né? Digo, uma paciente minha uma vez me falou, Paloma, falar de casamento e filho que todo mundo tem pitaco. Né? É verdade. E ela tem razão, né? Só que eu acho que assim, as pessoas têm que tratar as pessoas mais individualizadas, né? O beabá do livro... gostar de gente e tratar como ser humano. Exatamente. Né? Cada um tem um caso, cada um com a sua particularidade. E você, pra chegar com uma energia boa, num momento, às vezes, que a casa tá pesada e tal, o que você faz pra se cuidar? Bom, primeiro eu faço muita meditação. Ah, é? Legal. Deixa mais dicas aí. É bom, pessoal. Faço, sim, muita oração. Sou extremamente religiosa, assim. Tenho minhas coisas de acender vela para anjo de guarda. Eu também, acendo vela para anjo de guarda. Tá anjo de guarda todo mundo. Isso aí. Tá acendendo pra mim? Eu acendo, meu filho. Pra você, pro seu filho, pro meu marido. Até porque o mundo tá tão estranho, ele fala, essa casa vai pegar fogo. Minha Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, que foi aí dia dela. Compro florzinha para minhas Nossas Senhoras, assim. Faço, sim, meus agradecimentos anuais. Se eu puder ir na igreja, vou agradecer. Vou na missa. Eu tento buscar... energia mesmo, assim, eu acho que porque, como eu tento trazer uma luz para essa paciente, eu preciso estar com luz. Sim, você precisa estar iluminado. Né? Então, se um dia eu não tô bem, já teve uma vez, eu tá muito chateada por outros motivos, falar, hoje eu não vou atender. Hoje eu não posso atender, eu tenho que ficar bem para atender, né? Sim. Então, mas assim, engraçado, né? Quando a gente vai trabalhar, aí que eu acho que a gente ganha energia também, né? Assim, do que eu acho que empreender tem que fazer o que a gente gosta. E não só o que gosta, mas você tem o apoio do seu marido em casa, né? Muito. Então, quando você volta com às vezes cansado e tal, você tem apoio. A gente conversou isso em alguns episódios, né? A maioria a gente fala da rede de apoio no empreender. E do casamento, né? Assim, ou tem gente que não é casado e tal, mas busca a rede de apoio num amigo e tal. Mas do casamento, é muito interessante. Já teve outros podcasts que a pessoa falou assim, depois que eu me separei que eu me dei bem no empreendedorismo, porque eu não tinha apoio nenhum em casa. E aí eu acabei me separando e tal, e comecei bem. Eu falo que a primeira empresa nossa tem que ser a mais bem-sucedida, que é o casamento. Que é o primeiro contrato social que a gente assina. Com certeza. Porque você assina bem, meu amigo, você tem um apoio em casa e aí você vai... Não, e é um apoio, eu falo pra vocês, que é genuíno, é muito legal. Tanto eu apoio ele, quanto ele a mim, né? Mas assim, e são áreas completamente diferentes. Que eu acho que isso que é o mais legal, né? Claro que ele puxa minhas orelhas em alguns momentos, né? Porque ele tem um pensamento de empreender muito melhor do que eu, até porque ele é advogado e da área ainda tributarista, né? Então, ele sabe muito bem dessas coisas mais criteriosas, mais burocráticas. E vira e mexe, ele fala, vai gravar não sei o quê, já pegou o contrato, Paloma? Já fez não sei o quê, Paloma? E às vezes não tava nem pensando nisso, porque eu vou muito... Ele brinca comigo, Paloma, você só vai com o coração, meu amor. Não vai só com o coração, porque as pessoas não são só coração. Mas se eu quiser te dar uma dica, trabalhe um pouco a razão, porque não existe trabalhar o coração. Não. Então, se você já tem um coração, trabalha um pouquinho a razão, curso e tal, não sei o quê, que você vai bem. Mas a pessoa que também é muito razão e não tem coração, ela não tem escola do coração pra ela. Então, fica mais difícil, então o Papai do Céu já te deu o que você precisa de mais importante, é coração. E agora
seguir em frente. Bora pro bate-bola, nosso tempo tá acabando. Você falou Poxa que ela vida, chegou gente. aqui e falou assim, vai ser o quê? 15 E tinha minutos? uma hora lá, Eu achei que eram 15 minutos. Não, e pior que no início ela já, sei o que, papai, que eu fiz mestrado, porque eu sei o que. Falei, acabou o podcast. Agora vamos voltar aqui. Mas eu Ligou no Não, 5 vai que vezes as ali pessoas do não áudio querem do assistir, WhatsApp. né? Aí a então- gente acelera. Acelera, já né? faz um resumão ali pra quem quiser Ó, assistir. não isso. tem como isso aqui vai ser o de maior audiência, porque o que tem de manhã desesperada E vai podem ter muita contar audiência. comigo, de verdade. Fala seu Instagram, tem? Tem, doutora Paloma Brandão, tudo junto. Doutora Paloma Brandão, é isso. Tudo junto. Tudo e junto. do Prazer Amamentar tem algum Instagram? Tem Do um Prazer- site. Tem um site, Isso, né? e lá no meu Instagram também já tem um link do site do legal. Prazer em Amamentar. A pessoa consegue comprar o curso pelo Pelo Instagram. site. Pelo Pelo site. Pelo site você já Isso. compra o Entra curso no Instagram, direto. clica no link do site, pessoal. É vai lá, www.prazeramamentar.com.br. Isso. Ótimo. Então vamos lá. Maior dificuldade. Sempre no empreender. Sim, Agora, vambora. acreditar nas pessoas. Essa é uma nova. É. Acreditar nas pessoas que te cercam agora que vai prestar serviço contigo. Exatamente. Tipo, a equipe de filmagem, a equipe isso aqui, Tudo. que vai estar engajada tanto Isso. quanto você. É isso verdade, porque você cria uma é. expectativa, né? E depois você vai se deparando que nem sempre é aquilo que É porque você ninguém tá... faz nada sozinho, né? Então, Não. quando você vai empreender. Nada. Geralmente, Nunca. quando você vai Ninguém empreender, faz você acha que faz sozinho. Você vai, eu entendo muito de Não. amamentação, lá vou. Aí quando você fala assim, pô, para fazer o vídeo precisa de uma equipe. Para assim e tal, realizações não sei o você quê. precisa de pessoas. Assim como a saúde, né, gente? Ninguém trabalha sozinho. Que É. profissional da saúde trabalha sozinho? Mas é mais uma coisa, a gente foi ensinado a desconfiar antes de confiar. Sim, com certeza. Tipo assim, olho no peixe, outro gato. Isso. Aquelas coisas assim que eu botei na minha cabeça que eu confio. Sim. Porque eu tenho certeza que, até pelo meu jeito, quando a gente tem bom coração, a gente atrai gente de bom coração. E se você tomar uma pernada, vai ser 1 a cada 10, 1 a cada 100, Sim. sei lá, não tem uma proporção. Mas Faz assim, parte. os outros 9 que não te deram, Sim. bota aquele 1 para correr tranquilamente e se recupera muito bem. Agora, quando você desconfia sempre, né? Aí você... É difícil... Mas é boa dica. Confiar nas pessoas. Você já pensou em desistir? Já. 2 vezes, na verdade. Uma antes de eu ter a coragem de sair da área hospitalar, né? De tentar esse mundo sozinha, na minha área profissional. E nessa agora de realmente pensar se eu ia para o mundo online ou não. Que eu ainda acho um mundo muito desafiador. Por que tem que ir para online, né? Quem inventou isso? Eu fico assim, meu Deus, é tão E difícil. o que eu só fico um Não é pouco, fácil. às vezes, chateada, eu me abro para vocês mesmo. É a parte dos julgamentos, foi o que a Cíntia falou. Né? Assim, eu acho que, por mais que às vezes as pessoas não gostem de determinadas coisas, não precisa ofender as Não pessoas. precisa. Não precisa mandar mensagens, sabe, assim... isso não acontece com muita frequência, tá, gente? Mas eu brinco que, às vezes, uma que eu, às vezes, escuto, me chateia. Às vezes eu falo, pra que eu tô fazendo isso? Entendi. Pra que... Mas o medo do online de todo mundo é que eu te dou as mãos aqui e falo assim, tamo junto. Eu tô num podcast e tudo que... É difícil, às vezes, até eu postar podcast, assim, do podcast. Eu fico, Sim. mas vão achar que... Meus clientes podem achar que eu não tô focado. Mas não é Mas isso. ninguém tem que achar nada. Cada um com o seu, Mas dá né? esse medo mesmo. Porque a gente se vira para dar conta de tudo. Eu continuo, né, muito focado em todas as empresas. Aqui é Sim. mais uma, como outras. Sim. E sempre com foco de ajudar e tudo mais. E me desafiar. Porque é quando a gente tem medo que a gente tem que cair para dentro. Então a dica que eu te dou também é vai. Porque nem quem te xinga não paga tuas contas, não. Não. Fica tranquilo. Maior vitória. Precisa ser uma? Não. Não, pode ser várias. Eu acho que é minha autonomia. Sim. Nossa, autonomia é tudo, né? E te digo mais, eu acho que a autonomia até de dependência, de não depender de ninguém financeiramente. Sim. Eu acho que eu sou a filha mais nova de 3 e sempre todo mundo falava, vai ser a última a sair de casa, vai ser não sei o quê. E aí quando meu pai me deu essa lição, né, você tem 3 meses pra se virar, eu brinco com ele até hoje, pai, aqueles 3 meses eu queria te matar, né? Mas eu falo pra ele até hoje, foi a melhor lição da minha vida. Então acho que a autonomia, assim. E não só financeira, sabe, Cíntia? De fazer o que eu gosto, a hora que eu quero, como eu quero. Se eu quiser ajudar as pessoas, eu ajudo, como eu quero, né? Sem ninguém julgar. E
eu acho que se sentir bem, né? E ainda mais se sentir bem profissionalmente, né? Fazer o que você gosta. É o que o Rafael falou. Se vai dar dinheiro ou não, eu não sei. Mas todo dia que eu acordo, eu tô feliz com o que eu faço. Sim. E muito. E essa questão que você falou da autonomia vem com autodisciplina. E a autodisciplina te dá... É porque assim, você falou de autonomia, mas você também quis dizer liberdade, né? Sim. Só que a sua liberdade interior. Sim. Porque as pessoas acham que empreender e tal, você quer, eu posso acordar mais tarde, eu vou não sei o quê, papá. Mas você com a liberdade interior, você vai estar totalmente sem liberdade nas suas ações, porque você tem compromisso pra caramba. Isso. Mas dentro de você tá... porque tá assim, liberto. por mais que a gente fale, você faz o seu horário. Realmente, se eu quiser trabalhar até 1h da manhã, eu posso trabalhar até 1h da manhã. Sim. E isso me faz feliz, porque ao mesmo tempo também posso fazer algumas coisinhas que eu gosto. Sim. Né? Fazer meus esportes e tudo mais, né? Então, assim, é uma liberdade que não tem preço. Você controla o seu tempo, né? Exatamente. E que dá pra fazer também sem... Porque a gente sempre diz, né, que empreender não é abrir empresa. Não. Tem muito empresário que não é empreendedor, tem muito empreendedor que não é empresário. Sim. As pessoas, em suas empresas que elas trabalham, empreendem também, Sim. transformam. E conseguem ter essa sensação de liberdade. É isso aí. Empresário que admira? Olha, eu já tive alguns exemplos na minha vida, né? Na minha vida, tanto profissional quanto fora. Mas um empresário que eu admiro é meu pai. Ah, legal. Meu pai. E ele faz o quê? Fala um pouquinho. Então, ele fez administração, economista. Hoje ele é aposentado, mas ele já trabalhou dentro de uma grande empresa no interior de São Paulo. E eu brinco com ele que eu peguei uma raiz dele, que eu não tenho medo de trabalhar. Então, ele até esses dias brincou comigo, Paloma, dá um tempo, respira. Aí eu falei, mas você que me ensinou assim, né? Então, assim, o que eu peguei dele, que eu admiro, é que, assim, ele nunca estava triste. Ele sempre acordava de bom humor. Ele sempre estava elétrico, animado para fazer as coisas, entendeu? Então, assim, aí você vai falar, um empresário que ficou milionário? Não. Ficou rico? Não, mas, assim, era a admiração pelo como ele fazia o trabalho dele. Então... Foi um empresário que... Ele era bem sucedido. Era. Por isso que ele é... E ser bem sucedido não é ser rico. E trabalha até hoje, com 73 anos. Não para quieto. Continua trabalhando, viajando e tudo mais. Mas o segredo da felicidade é igual a Billie Diniz, que deve ter seus 90 e faz projetos que vão dar certo daqui a 10, 20 anos. Exatamente. E é acreditar que você vai estar ali para viver aquilo ali. Isso é interessante. E se não tiver, alguém vai fazer por você. Vai continuar seus passos, né? Mas depois tem que ter um outro episódio pra gente começar a falar disso. E por último, dica para quem quer empreender. Eu acho que a palavra parecida com o que eu falei para vocês, que o Rafael complementou, é acreditar no seu sonho. Acreditar que você é capaz. Sim. E independente do que as pessoas falem, faça, né? Faça do seu modo, no seu tempo, mas faça. Não deixe de fazer. É melhor a gente se arrepender de algo que a gente fez do que algo que a gente não fez. É uma verdade. Ai. Loma, foi sensacional o episódio. Passou rápido. Obrigada. Amei, passou muito rápido. Muito obrigada por sei que a sua agenda é lotada. Não tem é. muitas mamães aí, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo aí na sua caminhada. Muito obrigada por dedicar esse tempinho pra gente. Obrigada a vocês. Fale mais uma vez sobre o seu Instagram. O meu Instagram é @doutora_paloma_brandão. Me seguem lá. Prometo que eu vou falar mais no Instagram, tá? Isso, não deixe de todo falar. mundo quer te ouvir, sem dúvida. E obrigada pela oportunidade, assim, acho o máximo poder falar um pouquinho da nossa vida, né? Por mais que a gente fala que a nossa vida, não vai ser diferente pra ninguém, mas eu acho que pode inspirar uma pessoa ou outra, Com né? A fazer a certeza. diferença. Com certeza. Contem comigo. Pro que vocês amei. precisarem, muito obrigada. Quando eu Obrigada soube que você vinha, eu fiquei muito empolgado. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa? Esse assunto de amamentação, por isso que eu falei em off que eu me emocionava quando minha esposa estava amamentando meu filho. Porque quando eu nasci, minha mãe teve infecção hospitalar e tal, e não podia me dar mamar. Sim. Só que a irmã dela teve o filho praticamente com a mesma idade. Uhum. Então eu fui amamentado pela minha tia. Que legal. O nome dela é Damiana. Ela vai ouvir isso aqui, que a gente se dá super bem. E obrigado, porque... Né? Ela me deu a vida, né? Com certeza. Então, assim, Ela te deu o alimento mais precioso que tem. Isso aí. Obrigado. Eu tô sempre com ela. Sempre que eu a vejo, eu chamo de mãe de leite. Isso aí. E que existiam muitas no passado, né? É verdade. Muitas. Há muitos anos atrás. Gente, foi
ótimo. Mais um. Vamos pro próximo convidado. E você pode assistir ou ouvir nosso podcast tanto no Spotify quanto no YouTube. Instagram. Agora eu vou falar porque a Cíntia sempre erra o Instagram do Papo de Compadre, mas agora ela tá acertando. Papo.decompadres, pessoal. Segue a gente lá. YouTube, Spotify, assista nossos podcasts, videocast, curta, se inscrevam no canal, que isso é importante. Se inscrevam, curtam, comente, por favor, dê o like. Precisamos disso. Nunca imaginei que eu ia ficar pedindo like. Pede like, dê like. E quem for empresário, empreendedor, quiser anunciar aqui nessa tela bonita, tá aberto também o nosso outdoor. Se quiser participar do nosso podcast, manda um direct. Também, é isso aí. Pessoal, segue a gente lá. Meu Instagram pessoal. Vou falar o seu e você fala o meu hoje pra ser diferente. Não, o seu é muito difícil. O meu é Cíntia.Pamplona. Vou falar como ele fala. Cíntia com Y e TH. Isso. E Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo. Obrigado, é isso, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.